Satisfação de estar aqui. Eu estava brincando com a Bruna. Eu amo o Dr. César, uma figura extraordinária demais. Mas eu estou muito feliz aqui que agora em gênero nós superamos. Primeiro nós estivemos em paridade, agora nós superamos. Muito bem. Então, alegria dobrada de estar aqui com a Bruna e também com o Rodrigo. Uma grande satisfação. Bom, em atenção àqueles que me ouvem e não me veem, eu sou uma mulher de 62 anos, eu sou uma mulher branca, de pele clara, eu pinto os meus cabelos de vermelho, eu tenho os olhos verdes, eu sou um pouco colorida. E atrás de mim tem um painel, né, com a representação do Instituto, com a expressão do Instituto. Nós estamos os três sentados aqui, eu não sei como é que a Bruna se identifica, se auto-identifica, mas ela é uma mulher da pele morena e o Rodrigo é um homem da pele mais clara. Estamos os três aqui sentados e espero ter descrito. Eu estou usando uma roupa bege de bola preta, uma coisa um pouco também, umas bolas meio grandes, mas é assim que dá para, eu imagino que dê para vocês que não podem me ver, imaginar. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, sinto muito contemplada em poder participar desse momento com todos e todas. É uma grande satisfação, são momentos de grande sensibilização, fico muito feliz realmente. A gente faz reflexão a partir da sensibilidade, daquilo que o Dr. César nos traz como sensibilização, e aqui a gente encontra pessoas, reencontra pessoas, encontra um encontro de almas, e eu fico muito feliz com isso. Falar de ação afirmativa, né? Meu lugar de fala, eu sou professora de Direito, eu fiz a minha formação inicialmente em Direito Civil, depois de Direito Empresarial, e depois eu fui para Goiânia, para a Universidade Federal de Goiás, onde, felizmente, as ações afirmativas me incluíram num outro universo, do qual eu não participava, eu não estava ainda inteiramente, né? Eu me imaginava uma pessoa que refletia sobre direitos humanos, que pensava, me imaginava, mas eu não sabia que havia um universo, né, como a Chimamanda diz, né? Existiam outras histórias que eu não conhecia. Eu conhecia narrativas de pobreza, de deficiência, eu não conhecia as narrativas das riquezas, das diversidades. E as ações afirmativas acabaram me mostrando isso. Ouvindo a fala do professor Pedro, fiquei muito atenta para isso. O quanto que é importante, o quanto que a gente cresce, o quanto que a gente melhora, né? O quanto que a gente descobre de outros universos com a diversidade. A diversidade nos faz muito mais interessantes, né? Nos faz perceber outras histórias ricas que a gente não é capaz de ver. Estou dizendo tudo isso porque na Universidade Federal de Goiás comecei a trabalhar com quilombolas. A universidade estabeleceu cotas antes da lei de cotas, já tinha cotas para quilombolas indígenas, e eu tive a oportunidade de conhecer e começar a conviver com uma comunidade que eu convivo até hoje, que é a comunidade Calunga, né? Por meio de estudantes que ingressaram, sobretudo a estudante Versilene Francisco Dias, que foi minha orientanda na graduação, fez PIBIC comigo, depois fez iniciação científica, fez mestrado, defendeu mestrado, primeira mestra em Direito Quilombola no Brasil, depois foi para o doutorado na UNB e está muito bem advogando em favor dos quilombolas. Ela é chefe do jurídico da CONAC. Então, a universidade, né, as ações afirmativas me mostraram isso, né, que um outro mundo muito mais feliz, né, eu me fiquei ao conhecer e poder conviver com esse mundo. Então, a ação afirmativa, para mim, tem esse significado, me trouxe a esse universo, a possibilidade, e me traz a possibilidade de estar aqui. Eu coordeno um programa de pós-graduação em Direito Agrário, que trabalha com novas subjetividades.
essas novas subjetividades e territorialidades inclui indígenas, quilombolas, movimentos sociais, não é o direito agrário tradicional. Na minha universidade a gente tem um programa de direito, tem um programa de agronegócio, que é o separado, e o programa de direito agrário que está envolvido, cujos estudos se voltam para os camponeses, para os quilombolas, para os indígenas, etc. Então esse é o meu lugar de fala. E também tem num outro programa, um trabalho com direitos das minorias. Então é dessa perspectiva que eu vou falar com os senhores. Então, falar de ações afirmativas hoje é bastante oportuno, tendo em vista que a gente tem algumas medidas, né, que foram tomadas e que estão em fase de discussão. Duas legislações importantes, ações afirmativas, estão no momento de discussão importante. A lei de cotas para as universidades, que tem lá um artigo que prevê que seria revista agora, então tem muitos estudos importantes, discutindo resultados das cotas para as universidades, e também a lei de cotas para concursos públicos, que tem um período, tem uma previsão de 10 anos, e é de 2014, então estaria aí em 2024 terminando. Então é a oportunidade de se falar dessas ações afirmativas e refletir um pouco sobre os resultados. Mas quando eu falo de ações afirmativas, a gente sempre pensa num sentido um pouco restrito, né? As ações afirmativas para aqueles grupos historicamente excluídos, ou para aqueles grupos que, para alguns, em algumas discussões, vulnerabilizados. Na verdade, em essência, ninguém é vulnerável, né? São grupos historicamente excluídos e que se incluem aí, que precisam de alguma reparação, de algum incentivo para sair junto, né? Para chegar. Então, a gente sempre restringe, mas é preciso pensar que a ideia de ação afirmativa, com políticas para estimular ou para incentivar, elas existem em diversos setores e também não são discutidas, né? Então, por exemplo, quando tem o Plano Nacional para a Agricultura, né, que você oferece juros mais baixos para as atividades agrícolas, que não atinge exatamente esses grupos vulnerabilizados, a discussão nem é tão grande assim, né? Então, a gente está pensando, mas a nossa reflexão e o que é importante para nós nesse momento são as ações afirmativas voltadas para grupos historicamente excluídos. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai considerar. O conceito, né? Me parece que, trabalhando com... tem dois autores que eu gosto muito, o João Feres e o Luiz Augusto Campos, que estão desde o começo, tem mais de 20 anos de pesquisa sobre esse tema. E o Feres, ele lembra com Koselleck, né? Koselleck trabalha com história conceitual, eu gosto muito também. Para quem trabalha direito e literatura, embora seja um autor muito discutido, porque ele teve as voltas com o nazismo, etc., mas ele diz que, o João Feres citando, diz que o conceito, muitas vezes, nasce antes da palavra, né? A palavra vai se adequando ao conceito. E aí ele diz isso para lembrar que, historicamente, a ideia, né, depois da Guerra Civil estadunidense, a ideia dos 40 acres e uma mula, né, que seria a forma de reparação para os grupos escravizados, né, que isso não foi cumprido efetivamente, mas que já seria uma primeira forma, lá na 1865, uma primeira forma de ação afirmativa, uma primeira utilização desse conceito. Historicamente, se a gente for procurar, tem outras manifestações né, na construção deste conceito. Os conceitos vão se construindo historicamente, né? Mas o primeiro uso efetivo da palavra, ele vai dizer que foi em 1935, num ato relativo às ações trabalhistas, que reivindicava, que reclamava que os empregadores que não houvessem cumprido os direitos trabalhistas
estes deveriam fazer ações afirmativas para, de alguma forma, restaurar aquilo que havia sido de dano. Mas a grande maioria da literatura vai dizer que, efetivamente, esse modelo que a gente conhece de ações afirmativas, e o que eu acho muito interessante para a gente também, embora sejam países muito diferentes, é aquele modelo estabelecido na Índia, a partir da Constituição de 1950, que foi extremamente avançado e que me parece que isso vai guiar as políticas, várias políticas, sobretudo aqui no Brasil, né? As políticas que foram pensadas na Constituição da Índia foi para o acesso ao ensino, que é o que a gente veio a fazer, depois de Durban, que a gente começa a discutir, as legislaturas, né, o acesso à participação política, né, não apenas como eleitor, mas como candidato, como ocupando os postos políticos, né, efetivamente, e o acesso ao emprego público, que é o que também a gente fez. A gente usou isso. Então, historicamente, a gente tem, me parece que a grande, principal referência é a Índia, e tem um estudo também do João Félix, que vai refletir sobre ele, ele faz um comparativo com aquilo que foi feito na Índia, embora os tempos sejam bastante diferentes, haja aí mais de 5 décadas de distância, mas que os argumentos contrários, né, às políticas de ação afirmativa são os mesmos que foram utilizados no Brasil depois, né, no tempo contemporâneo, no tempo de agora, né, que continuam sendo utilizados, né, que é a estigmatização, enfim, são vários argumentos que são usados contrários a essas ações afirmativas. De toda forma, o que a Índia fez foi contemplar as castas mais baixas, sistemas de castas, os Dalits, que não são classificados como Dalits a partir de um sistema de castas, mas nem castas são considerados, né? É o extremo da exclusão, né? E outras castas mais baixas, então, foram contemplados nessa política, e isso teve resultados. Parece-me que os resultados apontados pela literatura são bons resultados, são resultados muito positivos. Então, essa seria a referência para as ações afirmativas, no sentido que a gente coloca. Qual sentido? Todo programa público ou privado que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social desfavorecido, com vistas a um bem coletivo, seja um grupo por etnia, por raça, por classe, por ocupação, por gênero, por religião, e no caso da Índia, as castas. Essas são as categorizações mais comuns, que depois são resgatadas por um sistema de ações afirmativas. Claro que podem ter outras, né? Bom, muitos países adotam o sistema de ações afirmativas para diferentes situações. Uns têm maior dificuldade para lidar com questões, com as ações afirmativas que não sejam em razão da condição socioeconômica, tendo em vista em razão do conceito de igualdade que mantém. A França, por exemplo, tem uma grande dificuldade para lidar com questões de raça, bastante dificuldade. Eu tenho um colega com o qual eu trabalho, e aí o Urban, que ele fala a partir da Guiana Francesa, a partir da Martinica, e a gente sempre tem dialogado sobre a questão dos marrons para ele, dos quilombolas para mim, e a questão da igualdade, né, é muito complicada. A igualdade formal, né, para a França é muito respeitada, né? Enfim, e portanto as ações afirmativas para os marrons, para os quilombolas, elas acabam esbarrando nesse problema.
Bom, enfim, cada país tem a sua maneira, o seu olhar para as ações afirmativas, mas, em regra, a finalidade é promover aí direitos civis e políticos, benefícios para o bem-estar social e promoção de direitos culturais, justiça social e democracia. Democracia interessante, né? Kelsen é tão discutido, tão mal interpretado, muitas vezes, relendo a teoria do direito e do Estado, tem uma parte de minorias que ele vai falar, olha, a democracia só é possível com minorias. Sem minorias, não é possível haver democracia, aí é autocracia, né? Então, a democracia, o Estado democrático de direito, depende desse diálogo com os grupos historicamente excluídos, grupos minoritários, aqueles que ficaram aí no processo de formação desse Estado, que foram deixados para trás ou que fizeram parte de um projeto de exclusão, porque a exclusão é um projeto, né? Assim como a gente tem um projeto de inclusão contra aí hegemônico, há um projeto claro de exclusão na formação desse Estado moderno, que precisa ser discutido. Então, esses são a promoção da diversidade, né? Essa universidade plural, esse mundo plural, esse Estado plural, que é tão importante para todos nós, até mesmo para que nós, né, que somos aí o grupo privilegiado, né, que fazemos parte dessa maioria hegemônica, possamos aí nos tornar mais humanitários e possamos crescer também. E precisa, né, como o professor Rodrigo falou, de combater as desigualdades, né, originárias aí dessas estruturas racistas e patriarcais, né, porque, lembrando aqui o Quijano, né, o patriarcado está associado à ideia de raça, né, a esse capitalismo emergente. Uma coisa não se descola da outra, são dimensões de um mesmo processo, que é a colonização, né? Então, o patriarcado também é muito importante, a situação, lembrando também que a situação da mulher, quando a gente faz a intersecção, né, entre aquilo que se tem construído como raça e gênero, a gente vai ver que as mulheres têm sofrido muitas violências com relação a isso, que dependem muito também dessas ações afirmativas. Bom, que recursos e que oportunidades são oferecidos por essas ações afirmativas? A participação política, para mim, a gente tem, né, a lei eleitoral aí, que prevê a participação, o incentivo à participação política de mulheres, a participação políticas de grupos, né, minoritários, é sempre muito importante. Estava vendo que o pessoal tá querendo montar aí a bancada do COCAR, enquanto isso tem sido importante para nós, né, para a gente compreender a visão do indígena no Congresso Nacional, tem nos dado lições impressionantes, né? A Sônia Guajajara respondendo àquela senadora, é muito impactante. Eu tenho vontade de trabalhar com as crianças, porque para entender, né, que é muito mais do que o dinheiro, que é muito mais que a questão é muito mais do que o capital, né? A natureza é muito mais do que isso. E o indígena percebeu tão claramente, vive isso, o quilombola vive isso, né? Essa ideia, eu estava sentado uma vez do lado de um indígena, foi na Cúpula dos Povos, faz muitos anos já, e ele me disse assim, olha, estão querendo fazer mineração lá nas terras, nós somos a terra, vão revolver a terra, o que seremos nós? Aquilo me provocou um impacto tão forte, né? Não é o dinheiro, não é uma caminhonete, não era nada disso, era uma questão de ser, né? Essa relação identitária com o território, com a natureza, com a vida, né? Entender que a vida humana é a vida no planeta também, não é separado disso, né? Isso tudo tem arejado muito os nossos espaços públicos. Então, as ações afirmativas, acima de tudo, servem para nós.
Claro que a gente vai fazer um resgate histórico, claro que a gente precisa fazer resgatar essa dívida histórica que a gente tem, essa violência que a gente praticou contra todos esses povos, esses grupos historicamente excluídos, mas que isso nos retorna em benefício é indiscutível. Acesso à educação também, muito importante, as políticas de acesso à educação, né, entre os recursos e oportunidades, admissão no ensino superior, os serviços de saúde, emprego, oportunidades de negócios, bens materiais, redes de proteção social, reconhecimento cultural e histórico, lembrando, né, que a nossa Constituição Federal, os artigos 216, reconheceu, no 216, reconheceu as formas de expressão e os modos de criar, de fazer e viver, né, com a necessidade de proteção desses modos como integrantes, né, do nosso processo civilizatório. Então é muito importante pensar isso, né? Nossa, eu já falei demais. As medidas concretas, então a gente tem as cotas, né? A gente tem medidas rígidas, que são os bônus. A Unicamp começou trabalhando com isso e depois adotou as cotas, que são, os bônus são pontos a mais, as cotas já são reservas de vagas que têm funcionado melhor, a gente tem visto com isso. A gente tem muita política também de empréstimos com juros baixos, por exemplo, que o FIES, na agricultura familiar, a gente tem isso também. Acesso privilegiado a contratos públicos, a gente tem também com ação afirmativa, e esses contratos públicos, por exemplo, a agricultura familiar fazendo contrato público no programa de aquisição de alimentos, que está totalmente esvaziado, né, acabou-se. As questões de reparação monetária, distribuição de terras, habitação, proteção e estilos de vida, que é aquilo que está lá no 216, e o patrimônio cultural, que é o 215 e 216, que fala da Constituição Federal, tratando dos indígenas e dos afrodescendentes. Há uma preocupação dos estudiosos em distinguir a discriminação positiva, que são as afirmações, as ações afirmativas, daquela discriminação negativa, né? Aquela que é a favor de grupos discriminados, da outra que é criminosa, né? Não se deve pensar que a ação afirmativa fomenta a estigmatização, porque, pelo contrário, né, ela empodera os sujeitos. Então, essa preocupação, né, da ação afirmativa de ser estigmatizante, todos os estudos têm demonstrado o contrário, sobretudo agora nos últimos estudos com relação às cotas, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, as cotas para as universidades, a gente tem visto o quanto isso contribuiu para a discussão das identidades, para a formação identitária das pessoas, para a reafirmação desses grupos e a possibilidade de convivência entre grupos diferentes, numa situação de muito maior igualdade, né? Então, essa ideia efetivamente não pode prevalecer. Bom, que mais? Com relação ao argumento de baixa renda, gente, eu não vou conseguir, eu não comecei a falar, ainda acabou o tempo. Não, desculpe. Não, mas tem uma parte, só essa parte que eu quero falar mesmo. Então, vou pegar aqui a questão das cotas nas universidades, e essa é importante que eu fale. Eu queria, assim, lembrando que são 3 segmentos importantes para falar. Primeiro, das cotas nas universidades, há um consórcio que faz agora uma avaliação, porque como está na lei, que ele deveria passar por uma
por uma discussão, agora a lei, então criou-se um consórcio composto por várias universidades, entre essas aquelas que começaram a trabalhar com o tema, né? Depois do Urban, a universidade, a UERJ, no Estadual do Rio de Janeiro, a Unicamp, a UFMG, várias universidades começaram a trabalhar o tema, criaram grupos de estudos, e desses grupos de estudo, então, fizeram aí um enorme número de trabalhos e discussões, implantaram cotas, a Unicamp teve diferentes ensaios, tentativas para fazer isso. Bom, e disso já foram publicados alguns resultados, né? Alguns resultados já estão sendo debatidos, aí é preciso refletir sobre eles. Desses resultados, o que é interessante é que foram encontrados mais de 980 trabalhos acadêmicos discutindo as cotas. Isso não é pouco. Desses 980 trabalhos, mais de 600 trabalhos, acho que 680 trabalhos, 668 trabalhos avaliaram essas ações afirmativas. Desses, 71% destacam resultados positivos. 25% não conseguiram detectar uma avaliação, não houve uma avaliação. Apenas 4% mostraram resultados negativos. O que resta desses estudos é que 12 estudos realizados no Brasil, em 980 trabalhos, ou pelo menos em 668 trabalhos, que o resultado das cotas foi muito positivo. O Brasil, e aí são estudos do IBGE classificando em classe A, B, C, D e E. Eu sei que tem uma discussão muito... Estou usando só a expressão que está com relação a essa classificação, com relação às rendas. De 10% das classes A, B, C, D e E que estavam nas universidades, subiu com as cotas, o número subiu com as cotas para 42% no ensino superior. De 10% subiu para 42%. Classe A caiu de 75% para 40%. Então, inegavelmente, a universidade está mais democrática, a universidade pública está mais democrática. Com relação a pretos, pardos e indígenas, subiu de 31% para 52%. Então, nós temos uma universidade mais democrática. Com relação a resultados qualitativos que eu pude ver, que me causaram, assim, sobretudo da UNB, em alguns cursos, sobe muito a diferença entre o ingresso na universidade, o resultado obtido no Enem, para aquele quando a pessoa sai da universidade. O que se observa é que a evasão para os cotistas é menor, há menor evasão entre os cotistas, e muitos dos cursos, os cotistas têm conseguido um desempenho mais alto, inclusive num dos cursos, salvo engano, da UFMG na medicina, tá? Então, são dados que a gente precisa parar e refletir. As cotas, sinto para aqueles que torciam contra, as cotas deram muito certo. Estamos muito felizes com isso. Com relação, então, nas universidades, me parece que a gente tem um saldo muito positivo. Claro que tem dificuldades, claro que tem problemas. Nos concursos públicos também, parece que houve um aumento significativo da participação dos pretos e pardos nas atividades, nos postos de concursos públicos, o que é muito importante. O primeiro resultado que saiu foi do Banco do Brasil,
e já imediatamente nos 3 primeiros anos subiu bastante. Então, é muito importante isso. A gente estava discutindo no encontro, né, a Cídia está aí, da BJD, que as cotas precisam ser cumpridas pelos cotistas. A gente não pode deixar que aquilo que não for preenchido seja preenchido pelo universal, né? Tem que ser, se não preencheu pelos cotistas, façamos outro concurso e complementemos esse preenchimento. Eu acho que nisso a gente precisa avançar. E também com relação à participação feminina a participação política. Hoje uma grande maioria dos partidos políticos tem um grande número de filiação feminina, mais da metade. Entretanto, é a política de cotas que encontra algumas críticas ainda. Tem-se afirmado que a política brasileira de cotas para a participação feminina na política é muito fragilizada. No estudo da ONU, que discutiu isso, a ONU Mulher vai dizer, olha, a política brasileira ainda é frágil, precisa melhorar. Entretanto, apesar de não ter dado tão certo quanto se esperava, a gente tem aumentos significativos. Por exemplo, um dado aqui de candidatas eleitas de 94 a 2018. Deixa eu ver aqui. Saiu de 6,2% para 32,1% de mulheres candidatas. Isso é um resultado muito positivo. Embora não alcance o Brasil, está em penúltimo lugar na América Latina, acho que entre os 3 últimos ou penúltimo lugar de resultado de participação política feminina nas eleições é muito pouco, né? Como candidatas e como eleitas, é muito pouco. Pensando que Cuba já tem paridade entre mulheres e homens eleitos já no Congresso. Então, a gente ainda está muito aquém, mas já temos um bom resultado. E eleitos, a gente saiu de 6% em 94 para 15%. Então, a gente tem aí resultados muito positivos. Eu acho que ainda naquilo que se diz não ter dado muito certo, as ações afirmativas deram certo. Merecem ser aprimoradas e nós temos que continuar defendendo, e eu acho que tem que fazer como a Índia, manter para sempre, né? Até porque esse resgate não vai ser dessa dívida, não vai ser de um dia para o outro, nem num período de 10 anos, como está previsto na lei de concursos para os cargos públicos, nem na lei de cotas, né, que não está previsto isso, mas está previsto para a universidade, mas está previsto aí uma revisão da lei. Temos que, na minha opinião, temos que manter as cotas e temos que lutar pelas igualdades, né? Isso porque vai fazer muito bem para nós. Muito obrigada.